O irrelevante não estará apto a conquistar o essencial. Pasta 4. Capítulo 4. Mentes que se autoconhecem. Um mundo admirável. Construir pensamentos é um fenômeno mais complexo do que a proeza de pegar uma arma e, de olhos vendados, atirar numa mosca que está num edifício em outro país e acertá-la. Não nos damos conta de como a inteligência humana é fascinante. Admiramos obras de arte, computadores, aeronaves, celulares, mas não ficamos deslumbrados com a mente humana. Quando vejo uma criança abraçando seus pais, um adolescente sofrendo por perder a namorada, um mendigo conversando sozinho pelas ruas, um idoso pedindo calma aos mais novos, fico atônito. Que mundo incrível é a mente humana! Que construções notáveis cada ser humano produz em cada momento existencial! Quanto mais estudo esses fenômenos, mais fico pasmado, verdadeiramente assombrado, mas é incomum, inclusive entre psicólogos e psiquiatras, vermos esse deslumbre. Parece que perdemos a sensibilidade. Observe que frequentemente tropeçamos quando acaba a energia elétrica em nossas casas. Mas por que não tropeçamos quando entramos na grandiosa cidade do córtex cerebral e procuramos informações em milésimos de segundos para construir cadeias de pensamentos, imagens mentais, fantasias? Isso não é incrível? E realizamos essas atividades no escuro. Até pacientes psicóticos produzem delírios com inigualável complexidade. Há engenheiros, entre aspas, nos bastidores de nossas mentes que atingem alvos com extrema exatidão, resgatam informações e as usam para construir edifícios mais complexos que os das grandes metrópoles. E ainda por cima, realizam essa tarefa em frações de segundo. Desde que comecei a pensar nessa complexa fronteira da ciência, entendi claramente que nenhuma mente é pequena, diminuta, destituída de valor e grandeza. Timidez, tão comum e tão estressante. Você talvez possa pensar que nunca acertou grandes alvos na vida, mas ao construir um pensamento, seja ele brilhante ou opaco, seja complexo ou simples, atingiu algos incríveis no pequeno e infinito da sua psique. Se você não chegar a suspirar ao descobrir o quanto sua mente é insondável, provavelmente vai vender, entre aspas, sua autoestima por um preço baixo em situações estressantes. Na próxima derrota, poderá se diminuir intensamente. Se der um vexame, poderá se punir, talvez muito. Ao encontrar pessoas de mais prestígio ou sucesso, poderá ser assaltado pela inveja ou se inferiorizar. Uma parcela significativa das pessoas de todas as sociedades modernas, provavelmente mais de 2 bilhões de pessoas, têm algum nível de timidez. Por que desenvolvemos a timidez? Há diversas razões, algumas até com possível influência genética. Mas entre as causas sociais está o sistema de comparação que os educadores, sejam pais ou professores, aplicaram direta ou indiretamente na educação das crianças. Comparar uma criança com outra é desastroso, humilha, debela a ousadia, fomenta a insegurança. Outras razões estão ligadas ao enfileiramento dos alunos nas escolas e à falta de estímulo para as crianças aprenderem a se aventurar, sonhar, inventar, serem espontâneas, se expressar. O eu tímido é autopunitivo, cobra muitíssimo de si mesmo, tem um romance frágil com sua história. Tudo o que faz não é suficiente, não consegue relaxar, se elogiar, apostar em sua capacidade.
O limiar da dor psíquica dos tímidos está diminuído, facilmente se sentem ofendidos, sofrem demasiadamente com a crítica e o pensamento dos outros, contraem seu valor e expandem o dos outros, têm baixo nível de proteção psíquica. Muitos tímidos são pessoas éticas, humanas e generosas. São, portanto, mentes brilhantes para a sociedade, mas não para si mesmas. No entanto, quando treinam o eu para se autoconhecer e para entender o funcionamento da mente, tornam-se diretores do script, da sua história e gestores da sua psique. Reeditam as janelas killer da timidez e experimentam pouco a pouco o sol da liberdade. Atrocidades históricas de uma mente superficial. Por não estudarmos o funcionamento da mente em profundidade, podemos ferir, diminuir, excluir seres de nossa própria espécie como se não pertencessem à família humana. Alguns ditadores como Mussolini, Stalin, Hitler, que dirigiram grandes nações, por serem rasos no conhecimento do psiquismo humano, cometeram atrocidades. Imperadores romanos, senhores feudais e senhores de engenho não entendiam que o complexo processo de construção de pensamentos dos escravos era exatamente o mesmo que havia neles. Do mesmo modo, por não entender minimamente a dinâmica da inteligência, é muito fácil um povo endeusar um líder, um presidente, um rei e, consequentemente, perder sua consciência crítica e sua capacidade de decidir. Esse processo doentio de endeusamento ocorreu em toda a história e ainda hoje está vivo. Novos deuses surgem e continuarão a surgir, respaldados por parte da população e cometerão erros crassos. Somente um eu treinado para a autocrítica pode funcionar como uma vacina contra esse vírus. Por que julgamos sem compaixão pessoas dependentes de drogas, prostitutas, mendigos? Por que fazemos brincadeiras pejorativas com homossexuais, portadores de psicoses ou depressão? Por que na Grécia Antiga, berço da filosofia, 1/3 da população era de escravos? Porque ainda hoje imigrantes são discriminados e taxados de invasores de uma nação que faz parte do planeta Terra, do qual somos apenas hóspedes? Há muitas respostas para nossas loucuras e a mais forte delas é que pensamos, mas não conhecemos nem treinamos a arte de pensar. Sentamos durante anos nos bancos da escola, porém nosso eu não é equipado com a arte da introspecção, observação, análise crítica. Vivemos num quarto escuro, desnutridos de autoconhecimento. Quem discrimina o outro, além de feri-lo, fere a si mesmo, pois desconhece o espetáculo da construção de pensamentos que se encena na mente de ambos. O personagem principal do romance, o vendedor de sonhos, era um dos homens mais ricos do planeta. Tinha palácios, mas era um miserável, angustiado diante de suas perdas e de sua culpa. Saiu em busca do mais importante dos endereços que poucos procuram, o endereço do seu interior, dentro de si mesmo. Só apaziguou sua emoção quando aprendeu a se autoconhecer. Um novo modelo de educação. O autoconhecimento não deveria ser promovido apenas pela psiquiatria e psicologia clínica. É injusto e inumano esperar um ser humano adoecer para estimular o processo de interiorização, uma caminhada pelo psiquismo. Essa dinâmica deveria ser alvo fundamental de uma educação que anseia formar pensadores humanistas. É essencial passarmos da era das escolas informativas para a das escolas formativas, ou escolas de inteligência.
Estas educam a emoção, o intelecto, a sensibilidade, o imaginário e as habilidades que financiam a excelência da socialização. Elas representam um novo paradigma, outro modelo educacional que objetiva formar construtores de ideias e não repetidores de informações. Para isso, precisamos estimular a construção, entre aspas, de plataformas de janelas light no córtex cerebral para produzir as funções mais caras e mais nobres da inteligência, para extrair o ouro, entre aspas, soterrado nos solos da psique de cada criança e adulto. Já comentei algo sobre as janelas da memória, agora entrarei em mais detalhes. Trata-se de áreas de leitura do córtex cerebral que são abertas a cada momento em que estamos falando, agindo, pensando. Podem ser light, killer e neutras. As neutras representam provavelmente mais de 90% das janelas da memória. Elas contêm milhões ou bilhões de imagens, entre parênteses, paisagens, rostos, estilos de carros, arquitetura de casas, números, entre parênteses, telefones, endereços, fórmulas matemáticas, dados, estatísticas, procedimentos operacionais simples, entre parênteses, operar máquinas, carros, computadores, celulares. Janelas killer e o processo de reedição. As janelas killer contêm os traumas e os conflitos, enfim, as mais diversas experiências que bloqueiam a psique. Formam-se na infância, juventude ou vida adulta. Algumas são conscientes, outras inconscientes. Podem ser altamente bloqueadoras ou levemente influenciadoras do comportamento. Como vimos, chamo-as de killer porque, figurativamente, elas sequestram o eu como gestor psíquico. Nelas se encontram os arquivos das fobias, entre parênteses, medos, rejeições, inseguranças, obsessões, frustrações, traições, timidez, vexame, culpa, relações sociais doentias. As janelas killer não podem ser deletadas. Deletar é uma tarefa fácil de se realizar nos computadores, mas impossível na mente humana. Não se consegue apagar as matrizes do córtex cerebral, a não ser por traumatismo craniano, tumores, degeneração de neurônios. Experiências reprimidas, disfarçadas, sublimadas, que raramente vêm à consciência, continuam sendo killer, penetrando na construção das cadeias de pensamento e emoções e controlando em diversos níveis as reações, atitudes impulsivas, humor depressivo. A única maneira de uma janela traumática deixar de ser killer é reeditá-la ou reescrevê-la. Para isso, o eu deve abandonar seu papel de espectador e treinar para ser um ator ativo no teatro psíquico. Uma das técnicas é fazer com frequência uma mesa redonda com o drama contido nessas janelas killer, repensando, reciclando, confrontando. É comum as pessoas terem uma crise fóbica, vivenciarem o medo e não fazerem nada contra ele, por serem passivas. A experiência fóbica é novamente arquivada no córtex cerebral pelo fenômeno RAM, entre parênteses, registro automático da memória, expandindo a janela killer ou trauma. No entanto, se o eu for um ator lúcido e ativo, ele deve silenciosamente questioná-la, investigar seus fundamentos e impugná-los. Somos frequentemente espectadores passivos, plantados na plateia assistindo nossos conflitos psíquicos. Carregamos esses embates por toda a nossa história como pobres miseráveis. A grande maioria de nós é quase imutável em sua psique. A minoria é reciclável,
treina habilidades para reciclar o lixo de sua mente. Cada recaída ou cada momento em que a janela doentia está aberta deveria ser uma oportunidade para o eu recuar e se culpar, como normalmente faz, mas para usar as artes da crítica e da dúvida como ferramentas da filosofia e da psicologia, para enxertar através do fenômeno RAM generosidade, segurança, autocrítica, ousadia nessas janelas. Novas e saudáveis experiências não deletam, mas reeditam as janelas killer. Quando há uma doença psíquica, é preciso procurar profissionais de saúde mental para iniciar um tratamento, sejam psiquiatras ou psicólogos clínicos. Mas o ser humano pode e deve educar seu psiquismo para tentar prevenir os transtornos psíquicos e expandir as funções mais importantes da inteligência. Como já expressei, o maior erro da medicina psicológica é não ter investido tempo para descobrir ferramentas e disponibilizá-las para que centenas de milhões de estudantes pudessem realizar o treinamento psíquico e operar essa prevenção educacional. A humanidade só avançou por causa da medicina preventiva, em especial das vacinas. Mas, onde se encontra a psiquiatria preventiva? Nossos alunos ficam anos a fio nas escolas, nem sequer sabem que tem um eu, e muito menos que este deve ser um gestor ou gerente de sua psique. O Institute for Social Research da Universidade de Michigan aponta que 50% das pessoas nas sociedades modernas tiveram ou terão algum transtorno psíquico, tendo gritado, entre aspas, em meus textos publicados em diversos países, que quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria. Eu me curvo diante de todos os professores como um simples servo que semeia ideias, mas o sistema em que eles estão inseridos está doente. Os alunos estão adoecendo e os professores também. Algumas pesquisas mostram que mais de 80% dos professores apresentam pelo menos 3 sintomas psíquicos ou psicossomáticos. A situação é gravíssima. A sociedade digital desprezou os profissionais mais importantes da sociedade, os professores e professoras que são responsáveis diretos pela formação da sociedade do futuro. Com uma das mãos, os mestres escrevem na lousa, com a outra podem mudar o mundo quando ensinam a um aluno a arte de pensar. Não são eles insubstituíveis? Janelas Light e as plataformas que formam pensadores. As janelas Light contêm habilidades, potencialidades, afetividade, intuição criativa, apoio, elogios, ousadia, sonhos, projetos, relações sociais saudáveis. O grande desafio educacional, como apontei, é construir plataformas que possuam milhares de janelas lights. Não adianta uma pessoa ter consciência de que deve exercer a nobre função intelectual de pensar antes de reagir. Até um psicopata tem essa consciência. A consciência da necessidade pode ser fruto de uma janela light isolada. Se esse for o caso num foco de estresse, ela facilmente sairá da pequena área dessa janela light e será dominada pelas janelas killer, que contêm impulsividade, intolerância e frustração. Desse modo, reagirá sem pensar, agredirá quem a contrariou. Aquele que reage sem pensar pauta seu comportamento pelo fenômeno bateu-levou, ação-reação. Ação-reação pode ser importante para a física, mas é péssimo para as relações sociais, causa violências sociais, assassinatos e guerras.
Quem diz que não leva desaforo para casa parece forte, mas é frágil dentro de si, não sabe pensar antes de reagir. As escolas de inteligência exigem um treinamento constante para sair da era da ação-reação ou da era instintiva para a arte de pensar, do altruísmo, da solidariedade, da tolerância, da troca, da cooperação. Precisamos ser plantadores de janelas light na mente das pessoas com as quais convivemos, e para isso não deveríamos economizar elogios, incentivos, apoios e encorajamento. Quem faz tal economia jamais será um grande educador. Necessitamos também ser engenheiros de ideias em nossas próprias mentes, capazes de reciclar o lixo psíquico das janelas killer para transformá-las em janela light. Todas as ferramentas propostas nos capítulos anteriores para desenvolver o amor inteligente, desmistificar o heroísmo, se autoconhecer e superar a necessidade neurótica de poder são capazes de criar plataformas de janelas saudáveis. Uns procuram ouro em rochas, outros mais sábios no solo de sua psique. O que preferimos? O futuro da humanidade. O futuro da humanidade depende de pessoas que treinam sua psique como esportistas para incorporar as funções mais importantes da inteligência. A seguir apresento algumas dessas funções. A arte da interiorização, a arte da observação, a arte de proteger a emoção, a arte de gerenciar pensamentos, a arte da contemplação do belo, pensar antes de reagir, raciocínio esquemático, colocar-se no lugar dos outros, expor e não impor as ideias, solidariedade e tolerância, altruísmo e cooperação, resiliência, capacidade de suportar dificuldades e manter a integridade, autoimagem, autoestima e autoconfiança, perseverança e espírito empreendedor, ser um consumidor consciente e responsável, consciência crítica e autocrítica, criatividade e capacidade de libertar o imaginário, mesa redonda do eu e autodiálogo, diálogo interpessoal e socialização, ser fiel à consciência e à transparência, projetos de vida, trabalho em equipe e comprometimento social. Não existem pessoas desinteligentes ou burras, entre aspas, como algumas são taxadas injustamente, mas sim pessoas que não desenvolveram suas habilidades intelectuais e emocionais. Não há quem não as possua, mas é preciso saber também que todos temos nossos fantasmas, entre aspas, ou conflitos que bloqueiam o desenvolvimento dessas habilidades. Se não é possível reeditá-los, deveríamos, pelo menos, domesticá-los, entre aspas. Não há fantasma que não possa ser domado por um eu crítico e ativo. Enfrentar com inteligência as angústias, perdas, fobias e outras mazelas é um caminho lento, mas consistente para deixarmos de ser vítimas e nos tornarmos protagonistas de nossa história. Conheça a si mesmo. No Nepal, todo ano, cerca de 12.000 meninas são traficadas, vendidas para se prostituir. Algumas são obrigadas a ter 30 relações sexuais por dia, uma violência brutal. No Brasil, embora se tenha avançado em diversas áreas dos direitos humanos, a prostituição infantil é um grave problema. Essas meninas, como todas as outras jovens, são o tesouro da nossa espécie, tão importantes como as mulheres da corte da Inglaterra ou as modelos que reluzem nas passarelas. Quantas janelas killer se produzem nos recônditos de suas psiques diariamente?
Mas quem ouve sua voz angustiante e surda? Na Índia, país notável pela diversidade cultural, quem nasce numa casta inferior, entre aspas, raramente tem como ascender socialmente. Essas pessoas têm mentes tão fascinantes como as dos homens mais ricos do mundo, listados pela revista Forbes. Mas quem percrustra seu psiquismo e o exalta? Conhecer pelo menos um pouco a caixa de segredos do intelecto nos humaniza, nos dá um choque de inteligência que tira as vendas de nossos olhos e nos faz enxergar que ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, políticos e eleitores são mais iguais do que imaginam no que se refere ao funcionamento da mente. O tráfico de mulheres movimenta bilhões de dólares. Negros ainda são discriminados. Não poucos palestinos e judeus se odeiam. Curdos e iraquianos não convivem em harmonia. Religiosos radicais vivem em disputa pelo mundo. Nós nos classificamos, discriminamos e excluímos pelo nosso superficialismo intelectual, sem ter plena consciência de que somos todos homo sapiens. Todos pertencemos à fascinante família humana e temos as mesmas necessidades essenciais como amar, sonhar, ter prazer, nos relacionar, falar de nós mesmos, ter um ombro para chorar. Como Homo sapiens, usamos o pensamento para descobrir o mundo que nos cerca, mas o aproveitamos pouco para conhecer o mundo que somos. Vivemos na superfície deste belo planeta azul e na superfície do belíssimo planeta mente, entre aspas. Mentes superficiais são facilmente manipuláveis pelos conflitos sociais e com facilidade perpetuam a dor de geração em geração. Pensamentos para refletir. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que você registra determina os alicerces de sua qualidade de vida. Quem quer cuidar de sua saúde psíquica deve, em primeiro lugar, gerenciar o que pensa. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Quem aprende com os erros dos outros não precisa acidentar-se, fragmentar-se e ferir-se, pelo menos não com frequência. Ser inteligente é importante, ser sábio é essencial. Quem acredita em destino elimina o eu como diretor do script de sua história. É um fatalista que pouco reage, repensa e muda sua rota. Há fatos e circunstâncias incontroláveis, mas o destino não é, frequentemente, inevitável, e sim uma questão de escolha. Quem faz escolhas e assume suas consequências, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de que não sabe. Os que pensam o contrário serão contaminados pelo orgulho, deixarão de ser construtores de novas ideias, passarão a ser repetitores de dados. Serão filhos do tédio e amantes da mesmice, e não desbravadores de novos espaços. Nos comunicamos com o mundo pela internet, mas temos grandes dificuldades de falar com nós mesmos. Dominamos a tecnologia para viajar para outros planetas, mas não para conquistar os espaços onde nasce a timidez, floresce a ansiedade, cultiva-se o medo e semeia-se o sentimento de culpa. Exploramos mundos distantes, mas não nossos próprios mundos. Pasta 5. Capítulo 5. Mentes agitadas. Somos uma usina de pensamentos.
Cada ser humano é uma usina de pensamentos, de ideias, fantasias, imagens mentais, desejos e emoções. Diariamente essa usina está em plena atividade, seja em idosos ou crianças, intelectuais ou iletrados, diretores de cinema ou espectadores, esportistas ou torcedores. É impossível interromper o processo de construção de pensamentos. Nem os mais experientes psiquiatras, psicoterapeutas, filósofos, monges budistas conseguem zerar sua construção intelectual e emocional. Tente parar de pensar com toda a sua força e habilidade. Experimente jogar na lixeira da sua memória alguém que o perturbou. Não terá êxito. Até a tentativa de interrupção já é, em si, um pensamento. Quantas vezes desejamos deletar um pensamento tolo, uma preocupação estúpida, uma ideia angustiante, uma emoção fóbica e simplesmente falhamos? Motivo, eles não foram produzidos pelo eu, pelo gestor psíquico, mas por outros fenômenos que leram as janelas da memória. É o caso das obsessões ou ideias fixas. Pensar não é somente uma decisão consciente do eu que pensa o que quer, quando e como quer. Nada é tão complexo em nossas mentes quanto isso. Pensar depende também de fenômenos inconscientes que não controlamos. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que pensar é o destino inevitável do Homo sapiens. Técnicas como parar de pensar, se distrair, negar, disfarçar, que sempre foram usadas ao longo da história humana por todos os povos, inclusive na atualidade, frequentemente não têm êxito. Ao contrário, expandem a ansiedade e aceleram os pensamentos. As melhores técnicas, como comentei, dependem de treinamento, entre elas o uso maciço da arte da crítica, da dúvida, da impugnação, do confronto analítico, do grito silencioso no palco da mente. E cada pessoa deve exercitá-la de acordo com sua própria capacidade e habilidade. Você é um espectador passivo dos pensamentos angustiantes ou um ator ativo que exerce um silêncio proativo no campo psíquico? A grande maioria dos humanos é de espectadores frágeis, não sabem o que fazer com o lixo psíquico. Como vimos, deveríamos ensinar as crianças, desde a mais tenra infância, a criticar e confrontar em sua mente tudo o que as aprisiona. Não ensiná-las é uma falha educacional gritante. Essa técnica é tão importante como aprender a andar e falar. Por que pensar é o destino inevitável do Homo sapiens? Por que controlamos a matéria, os processos nas empresas, a direção de um veículo, mas não controlamos facilmente os pensamentos, as emoções e as imagens mentais? Essa é uma questão psicológica, sociológica e filosófica crucial. Poucos pensadores se atreveram a entrar nessa área. Na minha opinião, essa é a última fronteira da ciência. Pensar é uma atividade multifocal. Além do eu como ator principal, há 3 outros atores coadjuvantes que vasculham e leem as janelas do córtex cerebral e produzem um mundo dos pensamentos e das emoções, seja quando estamos acordados ou dormindo, nos sonhos. São eles: o gatilho da memória, a janela ou âncora da memória e o alto fluxo. Eles transformam a mente humana numa fonte borbulhante de construções psíquicas.
Ainda que aparentemente seja um pouco complicado entender esse processo, se confiarmos em nossa capacidade intelectual e nos concentrarmos, poderemos compreender o suficiente para descobrir ferramentas e usá-las para promover nossa saúde psíquica e expandir os horizontes de nossa inteligência. É bom sabermos que somos mais complexos e complicados do que imaginamos. Vou tentar simplificar as explicações. Por exemplo, ao ler as palavras deste livro, o gatilho da memória, entre parênteses, primeiro fenômeno, será acionado automaticamente em milésimos de segundos, abrindo as janelas, entre parênteses, segundo fenômeno, do seu córtex cerebral que contém o significado delas, gerando uma interpretação involuntária. Você lê e interpreta as palavras querendo ou não. Por isso não depende do eu, mas destes dois atores ou fenômenos inconscientes. O processo de interpretação é sofisticadíssimo. Sofre a influência de como estou, entre aspas, abre parênteses, emoção, ansiedade, medo, raiva, alegria, motivação, de quem sou, entre aspas, abre parênteses, personalidade, cultura, impulsividade, capacidade de pensar antes de reagir, de expor e não impor, as ideias, análise crítica, autoestima, de onde estou, entre aspas, abre parênteses, ambiente social, se estamos sós ou em família, amigos, grupo de trabalho, da carga genética, bem como da quantidade de janelas abertas num determinado momento. O processo de interpretação é tão sofisticado que se um pai não tiver maturidade para operá-lo, num momento pode condenar radicalmente a falha de um filho e noutro, diante do mesmo erro, expressar flexibilidade. Somos microdistintos em cada instante, o que é normal. Todavia, se formos macrodistintos, nosso processo de interpretação estará doente. Num momento seremos amáveis, noutro agressivos, num pacientes, noutro intolerantes. Minha intenção aqui não é discorrer sobre o gatilho da memória e as janelas, nem sobre o processo de interpretação, mas sobre o terceiro fenômeno, aquele que produz grande parte dos pensamentos sem autorização do eu, o alto fluxo. O alto fluxo atua inconscientemente. É um fenômeno incrível, deslumbrante e quase desconhecido na psicologia. Ele passeia diariamente por múltiplas áreas da grande cidade da memória, resgatando informações que serão utilizadas para pensar no passado, resgatar imagens, construir personagens, idealizar o futuro, preocupar-se com o presente, construir fantasias, gerar possibilidades, produzir inspirações, sonhos, imaginação. Com frequência nos perguntamos: como pensei isso? De onde surgiu essa ideia? Por que esse pensamento não me sai da cabeça? Não culpe seu eu. A resposta é a atuação de um diretor auxiliar do eu, o fenômeno do alto fluxo. Ele mantém um fluxo ininterrupto de pensamentos, como se fosse um diretor de cinema incansável. Nenhum filme é tão fascinante como o que roda em nossas mentes. Embora, como veremos, esse filme mental possa ser de terror e de estresse. Há pessoas que todas as noites fazem um ritual ansioso, fecham várias vezes as portas e as janelas da casa. Há aqueles que olham debaixo da cama para ver se há um ladrão. Outros estão ótimos de saúde, mas andam sempre inventando uma doença que não possuem. O alto fluxo se fixa numa janela killer e não para de lê-la. Ele é muito importante para a saúde psíquica, mas
pode ser responsável por doenças, sobretudo as obsessões e os rituais compulsivos. O mordomo e o braço direito do eu. O alto fluxo tem pelo menos 2 grandes papéis ou funções. O primeiro é expandir os alicerces do processo de formação da personalidade. As construções diárias que o alto fluxo produz no palco da mente são registradas nos bastidores inconscientes pelo fenômeno RAM, que, como vimos, significa registro automático da memória. Assim, a cada dia, mês e ano, o alto fluxo vai preenchendo o córtex cerebral com milhares de plataformas, com centenas de milhares de janelas. Essas plataformas alicerçam a formação da personalidade e, pouco a pouco, estruturam o eu como o grande líder ou gestor da mente humana. O alto fluxo se torna, assim, o mordomo que nutre a construção do eu na infância. Sem a atuação do alto fluxo, o que os pais e professores ensinam não teria grande eficiência. À medida que o eu se forma, ao longo dos anos, algo espetacular ocorre. Ele deixa de ser criatura e aos poucos se torna, na adolescência e na vida adulta, criador de si mesmo, autor da própria história. Pelo menos é o que deveria acontecer. Mas nem sempre acontece porque o eu raramente aprende a pensar antes de reagir. Fazer escolhas, proteger a psique, traçar metas, dialogar consigo. O fenômeno do alto fluxo é fundamental para criar a imensa base da memória, para romper a bolha de solidão da criança e estabelecer vínculos sociais. Sem essa base, podem se produzir os mais diversos níveis de autismo. O eu, se for bem equipado e formado, seguro, observador, solidário, inventivo, será um bom diretor do teatro mental, um bom roteirista de seu script. Mas, se for mal treinado, será um mero coadjuvante ou espectador passivo das frustrações e conflitos. A maioria das pessoas pronuncia o pronome eu centenas de vezes por dia. Diz qual é o seu papel, quem o auxilia e o que pode escravizá-lo. Seu eu se torna servo dos medos, angústias, fantasias destruidoras, inseguranças. Há homens que dirigem nações e há gênios que são notáveis em sua inteligência, mas escravos em sua psique. Quem não possui um eu sólido não terá uma identidade sólida. Sua emoção será marcadamente insegura e instável. Se o vento sopra a favor, se são apoiados ou aplaudidos, se animam, são valentes. Se o vento sopra contra, se fracassam ou são vaiados, se perturbam, deixam de lutar pelo que amam, retrocedem com facilidade. Todavia, temos de entender que conquistar uma emoção estável, calma, serena, é um desafio, inclusive para psiquiatras e psicólogos. Paralelamente à construção da identidade, o eu começa a descobrir a identidade dos outros. Aqui mora um perigo. Nesse estágio deveria entrar em cena o treinamento da mente humana para formar uma das mais importantes funções da inteligência, colocar-se no lugar dos outros. Os resultados dessa falta de exercício são muitos e graves. Quem não aprende a se colocar no lugar do outro se comportará como um rei ou um pequeno deus que desejará que os demais gravitem em sua órbita, os machucará e não sentirá minimamente a dor deles. A impulsividade, insensibilidade, egocentrismo começam a ser desenhados nessa fase.
Toda vez que vir um jovem ou adulto individualista, radical, intolerante, excessivamente crítico e indiferente às necessidades dos demais, saiba que houve uma falha educacional. Quem aprende a se colocar no lugar dos outros se torna espontaneamente compreensivo, altruísta, preocupado em não ferir as pessoas. A maior fonte de entretenimento. O segundo papel fundamental do fenômeno do alto fluxo é produzir a maior fonte de entretenimento humano. O maior manancial que entretém, distrai, inspira, excita e motiva o Homo sapiens, sejam crianças ou adultos, não é a TV, o esporte, a música, o sexo, a alimentação. É o mundo dos pensamentos, imaginação, ideias que o alto fluxo produz incansavelmente. É o filme mental. Juízes, réus, psiquiatras, pacientes, celebridades, anônimos fazem múltiplas viagens durante o dia no pequeno e infinito planeta da sua mente. Até os bebês saltam do berço sem sair do lugar por meio de suas fantasias. Escritores, cientistas, filósofos percorrem mundos inexplorados através do seu imaginário. Pessoas cegas criam um universo de cores e formas no teatro mental. Pacientes psicóticos constroem uma pluralidade de personagens em seus delírios e alucinações. O fenômeno do alto fluxo produz o cardápio principal da emoção humana. Se esse menu for adequado, as pessoas serão imaginativas, criativas, bem-humoradas, satisfeitas. Mas, se for de má qualidade, poderá se tornar uma fonte de angústia, ansiedade, tédio, pessimismo, humor depressivo. É um absurdo, no entanto, que raramente os pais, professores e executivos se preocupem com que tipo de cardápio psíquico os jovens e adultos ao seu redor estão se nutrindo. Reclamamos deles, mas não colaboramos com eles. Dificilmente perguntamos a alguém: seus pensamentos o animam ou lhe geram pessimismo? Suas imagens mentais o alegram ou o angustiam? Independentemente da qualidade do cardápio produzido pelo alto fluxo, sem ele, o Homo sapiens desenvolveria um tédio tão grande que originaria uma depressão coletiva. Se nossa emoção dependesse só das construções elaboradas conscientemente pelo eu, nossa espécie não suportaria, seria o caos do prazer de viver. As pessoas tímidas, como vimos, falam pouco, mas pensam muitíssimo. Compensam, bem ou mal, a falta de diálogo estabelecido pelo eu, por meio das ideias e imagens mentais produzidas pelo alto fluxo. Os acidentes psíquicos produzidos pelo alto fluxo. Quando o fenômeno do alto fluxo lê janelas killer, o voo mental produzido por ele pode ser completamente ilógico. Se lê uma janela que tem fobia de animais, é capaz de transformar uma inocente barata, rato ou borboleta num dinossauro. Se lê uma janela que tem claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados, pode converter um elevador num cubículo sem ar, apavorante e asfixiante. Se o alto fluxo lê constantemente uma traição ou decepção não resolvida, é capaz de estragar o dia, o mês e até a vida e bloquear uma pessoa de se entregar na relação. Se lê uma janela não reeditada, que tem um fracasso não superado, pode esfacelar a autoimagem e a autoestima e gerar vergonha social, autopunição e complexo de inferioridade marcante.
Um dos maiores desafios do eu é dar um choque de lucidez, um choque de gestão nos nutrientes psíquicos produzidos pelo alto fluxo. Todos os treinamentos propostos nos capítulos anteriores propiciam ferramentas para esse choque de lucidez. Não poucas vezes ao longo da minha história, senti-me frágil, amordaçado psiquicamente e tive de dar um choque de gestão em meu psiquismo. Mas o pior acidente que o alto fluxo pode causar não está nas construções ilógicas a partir da leitura das janelas Killer, mas na leitura acelerada e desenfreada da memória sem o gerenciamento do eu. Quando o eu é um frágil diretor da construção dos pensamentos, o fenômeno do alto fluxo deixa de ser um diretor auxiliar e se torna o diretor principal do filme da nossa mente. Eis o grande problema. Nesse caso, pode gerar a síndrome do pensamento acelerado, entre parênteses SPA, uma fábrica de preocupações e tensões e transformar a psique num poço sem fundo de estresse. Lembre-se, por favor, do que eu disse, entre aspas, pensar é o destino do Homo sapiens, mas pensar demais, sem qualidade, é o maior vilão de sua qualidade de vida. Seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro de você. Aqui podemos resumir duas grandes falhas da educação mundial. Falhas que me deixam inconformado, pois sei que por causa delas, crianças, adolescentes e adultos adoecem com facilidade. O eu, além de não ser treinado para lançar um choque de gestão contra o cardápio de pensamentos de má qualidade produzido pelo alto fluxo, é ainda menos preparado para perceber que a aceleração do pensamento num ritmo alucinante é autodestrutiva, que a edição do filme da mente, quando intensa, gera um desgaste do córtex cerebral equivalente ao trabalho de 2, 3 ou 10 braçais. O eu até que reage diante de alguns pensamentos tolos, estúpidos e perturbadores, mas raramente toma atitude para diminuir a agitação mental. Provavelmente, grande parte da população mundial, das crianças aos idosos, é acometida pela SPA. Publico meus livros para os mais diversos povos, não em busca da fama, que é débil e passageira, mas para alertá-los de que mexemos em algo que deveria ser inviolável. Na edição dos pensamentos, na velocidade do funcionamento da mente. Não administrar o processo de construção de pensamentos é tão surpreendente como deixar um carro sem direção ou um avião sem plano de voo. É impossível não se acidentar, mas quase todos nós cometemos esse erro. As causas da SPA são excesso de informações, excesso de atividades, excesso de estímulos, excesso de preocupações. Só para se ter uma ideia, no passado, o número de informações dobrava em 2 ou 3 séculos. Hoje, duplica-se em 5 anos. Uma criança de 7 anos provavelmente tem mais informações hoje do que um imperador romano que dominava o mundo, mais do que notáveis filósofos da antiguidade. Todavia, são informações desorganizadas, que entulham a mente, que não se transformam em conhecimento nem em experiência, portanto, estressam o cérebro. Qual é o último lugar em que as crianças normalmente querem estar? Dentro da sala de aula. Elas estão agitadas, têm conversas paralelas, são inquietas, mas não as responsabilize, nem mesmo a seus pais. O sistema social que construímos
cometeu um crime contra a mente delas. Cometemos um dos maiores erros contra a infância em toda a história. As crianças da atualidade estão superagitadas, inquietas, consumistas, destituídas de paciência e solidariedade. E o pior, não ficamos perturbados com isso. Ficaremos calados? O fenômeno RAM arquiva todas as informações que vêm da TV, internet, videogames, escolas, empresas, gerando inúmeras janelas que ficam disponíveis no centro da memória, excitando desse modo o fenômeno do alto fluxo a atuar numa velocidade jamais vista. Esse processo, por sua vez, superestimula a construção de pensamentos e gera uma riquíssima sintomatologia. Em todas as conferências nacionais e internacionais, quando faço uma enquete sobre os sintomas da plateia, dá vontade de fechar as portas e montar um hospital anti-estresse. As melhores pessoas, as que mais se doam e são eficientes, têm apresentado o maior número de sintomas, são péssimas para cuidar de sua qualidade de vida. As consequências do pensamento acelerado. A SPA produz um desgaste cerebral e uma ansiedade incomum, marcante. Seus sintomas psicossomáticos são dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, taquicardia, falta de ar, gastrite, corpo cansado, fadiga ao acordar. Também possui relevantes sintomas psíquicos, irritabilidade, impaciência, reações explosivas, limiar baixo às frustrações, sofrimento por antecipação, desânimo, insatisfação crônica, baixa concentração e o famoso esquecimento ou déficit de memória. Bastam 3 a 4 sintomas para caracterizar a síndrome, mas se você se encaixar nesse quadro, não desanime, pois o normal é ter a SPA e o anormal é ser tranquilo, relaxado, conversar com as flores, viver suavemente. Bilhões de células estão suplicando por meio dos sintomas psicossomáticos, como cefaleias, gastrite e hipertensão, para que as pessoas mudem o estilo de vida. Pensem e se preocupem menos, relaxem e tenham mais prazer. Mas quem ouve a voz do corpo? A SPA gera situações engraçadas. Há pessoas com uma mente tão agitada e, consequentemente, tão esquecida que colocam a chave do carro dentro da geladeira e a procuram na casa toda. Há pessoas que não se lembram do nome dos colegas com quem trabalham anos a fio. E, para não ficar chato, dão um jeitinho maroto e dizem, entre aspas, qual é o seu nome todo mesmo, hein? Para saber o primeiro nome. O esquecimento corriqueiro não é um problema em si, mas uma proteção cerebral. Para esse déficit de memória comum, não é necessário procurar seu médico, pois provavelmente ele também está esquecido. Como o eu não é um bom gestor dos pensamentos, o cérebro instintivamente bloqueia a memória para pensarmos menos, inclusive menos bobagens e menos pensamentos antecipatórios. Níveis da síndrome do pensamento acelerado. O primeiro nível engloba aquelas pessoas que deixam todo mundo maluco na sala de TV. Pegam o controle remoto e trocam de canal a cada segundo. Mudam de cena constantemente. Suas mentes estão tão agitadas que detestam a rotina. O segundo nível é o daqueles que possuem uma mente tão inquieta que, quando se sentam na frente dos outros para ouvi-los, começam a fazer movimentos repetitivos com as pernas e as mãos. Esses gestos refletem que viajaram em sua mente, estão em qualquer lugar, menos escutando quem está ao seu redor.
O terceiro nível abrange as pessoas que começam a ler um jornal, revista ou livro e parecem os melhores leitores do mundo, mas sempre iniciam de trás para frente, não têm paciência para seguir o roteiro normal. O quarto nível inclui as que dizem que se não relaxarem vão infartar. Alegram-se muitíssimo quando são convidados para uma festa. Ao chegar com os amigos, depois de 5 minutos, têm uma crise de ansiedade e gritam, entre aspas, vamos embora. Estão sempre à procura de alguma coisa que não existe, apenas dentro delas. No quinto nível, encontram-se as pessoas que sonham com as férias. Elas preparam o roteiro com entusiasmo, às vezes 10 meses antes, ou seja, 1 mês depois das últimas férias. Organizam as finanças e, após uma longa e ansiosa espera, viajam. Mas, antes disso, despedem-se de seus colegas de trabalho com um sorriso sarcástico. Fui, fiquem no fogo. No primeiro dia de descanso, não sabem por quê, mas sua tensão não diminuiu. No segundo, não entendem o motivo, mas sua ansiedade aumentou. No terceiro, sua mente está tão estressada que elas têm vontade de retornar ao campo de batalha, pois não sabem viver em tempo de paz. Só se sentem vivas se tiverem problemas para resolver. Lembre-se de que neste mentes brilhantes, mentes treinadas, não se exige que sejamos heróis, perfeitos, mas que tenhamos coragem para mapear nossa psique e reconhecer que precisamos de treinamento para reescrever nossa história. Caso contrário, seremos, entre aspas, mentes ansiosas, mentes inquietas. Infelizmente, estamos tão entulhados de atividades que nem temos tempo para nos repensar. Não é tão simples gerir pensamentos, mas é fundamental exercer esse gerenciamento. Gostaria de deixar 15 ferramentas derivadas da teoria da inteligência multifocal que envolvem os fenômenos que constroem pensamentos para amenizar os sintomas dessa síndrome. Essas ferramentas fortalecem o eu como autor de sua história. Ferramentas para desacelerar o pensamento. Aprender a fazer micro-relaxamentos de curta duração durante o dia, como 1 ou 2 minutos, seja em casa, seja na escola ou na empresa. Resgatar experiências prazerosas, sonhos, projetos. Treinar a sensibilidade para sentir prazer nos pequenos estímulos da vida diária, como abraços, toques, elogios, flores, entardeceres. Estimular as crianças a ler, a aprender arte, música, a plantar flores, enfim, a desenvolver atividades que exaltem a concentração e produzam um lazer mais lento e profundo. Estamos propondo música ambiente relaxante em sala de aula e em empresas para frear o fenômeno do alto fluxo. Investir em sonhos que encantam, que inspiram, que não trazem lucro para o bolso, mas rendimentos para a emoção. Sonhos não são desejos, mas projetos de vida. A indústria dos desejos gera consumismo e ansiedade. Libertar o imaginário, estimular a inventividade, superar o cárcere da rotina e da mesmice. Considerar o sono um momento inviolável. Recusar-se a levar problemas para esse pequeno espaço. Se possível, dormir mais de 8 horas por dia nos finais de semana. Considerar os fins de semana um tempo sagrado e, portanto, jamais utilizá-los como extensão do trabalho.
Treinar o eu para não sofrer por antecipação, não se angustiar por coisas que não aconteceram, não fazer o velório, entre aspas, antes do tempo. Treinar o eu para usar a arte da crítica contra cada pensamento perturbador, preocupação descabida, ideia castradora e imagem mental aterradora. Treinar o eu para usar a arte da dúvida contra tudo o que é doentio e nos controla, em especial o conformismo, o pessimismo, a autopiedade e a autopunição. Treinar o eu para desenvolver o amor inteligente e proteger a emoção, em especial doar-se sem esperar excessivamente o retorno ou reconhecimento das pessoas próximas, ter consciência de que elas são as que mais podem nos decepcionar. Desenvolver a consciência de que a existência é tão breve como a névoa que se dissipa ao calor do sol. Procurar vivê-la intensamente, com aventura, encanto e, se possível, rodeado de amigos. Sair de férias regularmente. O ideal seria tirar 2 períodos de 15 dias, um a cada semestre, em vez de um mês inteiro por ano. Mas cuidado para não se estressar nas férias. Treinar-se a não cobrar muito de si nem dos outros. Lembre-se de que quem cobra está muito apto a trabalhar em banco e não a relaxar e conviver prazerosamente com pessoas. Reciclar a falsa crença de que só teremos qualidade de vida quando resolvermos todos os nossos problemas. Nesse caso, precisaremos esperar o fim da vida, pois dificuldades nunca deixarão de existir até o último suspiro existencial. Problemas são para ser solucionados e não vividos. Desfrutar a vida como um show imperdível, e esse espetáculo termina sempre mais rápido do que temos consciência. Não ter a paranoia de querer ser o mais rico do cemitério, caso contrário, irá usufruir do seu dinheiro quem não suou para ganhá-lo. A ansiedade estimula a curiosidade, a superação, a procura, a elaboração de soluções, a busca de novas ideias. Sem ela, não haveria evolução humana. Com ela, em especial quando produzida num nível intenso pela SPA, não há qualidade de vida emocional e intelectual. Atualmente, não dá para trabalhar com pessoas lentas, sem iniciativa, desmotivadas. No entanto, trabalhar ao lado de quem tem alto nível de SPA é um convite para fervilhar o cérebro. O meio termo seria o ideal. Desacelerar a mente deve ser a meta fundamental para quem quer sobreviver nessa sociedade que se tornou uma indústria de pessoas ansiosas. E ninguém pode fazer isso por nós, nem clínicos gerais, nem neurologistas e nem mesmo psiquiatras e psicólogos. No máximo, podem ajudar. Certamente você e todas as pessoas que ama têm condições de ter uma mente brilhante, desde que se dediquem a ter uma mente treinada. Pensamentos para refletir. Todos temos uma criança alegre, curiosa, vivaz dentro de nós, mas poucos a deixam respirar. Devemos pensar como adultos, no entanto, sentir, ser curiosos e nos aventurar como uma criança. Quem asfixia sua emoção envelhece no único lugar que deveria ser sempre jovem. O ser humano moderno se tornou um gigante na ciência, mas é um frágil menino em sua psique. É seguro quando o mundo o aplaude e fragilíssimo no tempo das vaias. Aprende ferramentas para lidar com o sucesso, mas não tem instrumentos para lidar com o fracasso. Generais com armas quiseram conquistar a tranquilidade.
Reis com ouro quiseram conquistar a serenidade. Celebridades com fama quiseram conquistar o sentido da vida. Não entenderam que as funções mais nobres da inteligência se conquistam quando aprendemos a caminhar na trajetória do nosso próprio ser. Reconhecer nossas debilidades e entrar em contato de maneira nua e crua com nossas mazelas e misérias não é apenas um passo fundamental para oxigenar a inteligência. Reeditar nossa memória e superar nossos conflitos, mas também para encontrar as águas do descanso, para beber das fontes mais excelentes da tranquilidade. Quem esconde o rosto de si mesmo, bebe na fonte da ansiedade e leva para o túmulo seus conflitos. Sem riscos, os poetas não escreveriam poesias, as crianças não seriam criativas, os cientistas não seriam inventivos, os empresários não seriam empreendedores, os amantes não partiriam para o terreno inóspito da conquista. Sem riscos, não conheceríamos o sabor das derrotas, nem o paladar das vitórias. Não erraríamos, não choraríamos, não pediríamos desculpas, não teríamos necessidade de humildade em nosso cardápio intelectual. Sem riscos, seríamos conquistados e não conquistadores. Pasta 6. Bibliografia. Adorno Theodor, Educação e Emancipação, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1971. Cury, Augusto, Inteligência Multifocal, São Paulo, Cultrix, 1999. O Código da Inteligência, Rio de Janeiro, Ediouro, 2008. 12 semanas para mudar uma vida. São Paulo, Academia de Inteligência, 2004. O Mestre dos Mestres. São Paulo, Academia de Inteligência, 2000. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Rio de Janeiro, Sextante, 2003. Descartes, René. O Discurso do Método, Brasília, editora da Universidade de Brasília, 1981. Foucault, Michel, A Doença e a Existência, Rio de Janeiro, Folha Carioca, 1998. Freire, Paulo, Pedagogia dos Sonhos Possíveis, São Paulo, editora da Unesp, 2005. Freud, Sigmund, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972. Fromm, Erich, Análise do Homem, Rio de Janeiro, Zahar, 1960. Gardner, A.T., Inteligências Múltiplas, A Teoria e a Prática, Porto Alegre, Artes Médicas, 1994. Hall, Lindsay, Teorias da Personalidade, São Paulo, EPU, 1973. Heidegger, Martin, Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural, 1989. Russell, Edmund, Na Filosofia como Ciência Estricta, Buenos Aires, Nova, 1980. Jung, Carl Gustav, O Desenvolvimento da Personalidade, Petrópolis, Vozes, 1961. Lippmann, Mathieu, O Pensar na Educação, Petrópolis, Vozes, 1995. Morim, Edgar, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, São Paulo, Cortez, Unesco, 2000, relatório feito a pedido da Unesco. Piaget, Jean, Biologia e Conhecimento, Petrópolis, Vozes, 1996. Pinker, Steven, Como Funciona a Mente,
Buenos Aires, Planeta 2001. Sartre, Jean-Paul, O Ser e o Nada. Ensaio de Ontologia Fenomenológica, Petrópolis, Vozes, 1997. Steiner, Claude, Educação Emocional, Rio de Janeiro, Objetiva, 1997. Tavares, José, Resiliência e Educação, São Paulo, Cortês, 2001. O Vendedor de Sonhos. Dr. Augusto Cury escreveu a saga O Vendedor de Sonhos, volume 1 e 2, hoje um sucesso mundial. Recebeu no final de 2009, na China, um dos mais importantes prêmios de literatura da Ásia, o de livros de ficção do ano. Na Rússia, Coreia do Sul e outros países, O Vendedor de Sonhos, o chamado, tem sido por milhares de pessoas. Nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, a obra está sendo publicada com grande entusiasmo. Esta saga conta a história de um personagem que perde tudo, deprime-se, é mutilado, ferido, tratado como lixo social, mas não enterra seus sonhos. Ergue-se das cinzas e passa a provocar as pessoas para que elas aprendam a ser caminhantes na trajetória de seu ser e resgatem seus projetos individuais enterrados. Uma vida sem sonhos é uma emoção sem liberdade, uma mente sem criatividade, uma história sem aventuras. Em novembro, o autor lança o terceiro volume dessa série, O Semeador de Ideias, que abre as janelas da mente e oxigena a emoção. O personagem principal, presente na saga anterior, penetra no mais dramático caos psíquico, sequer tem lágrimas para chorar, e o usa não para se autodestruir, mas para se reconstruir, repensar a existência, produzir um jardim de oportunidades e se tornar um semeador de ideias. Escola de Inteligência. A Escola de Inteligência é um programa de desenvolvimento psicológico, comportamental e emocional, criado há mais de 10 anos pelo Dr. Augusto Cury, que se fundamenta na teoria da inteligência multifocal, com contribuição de outras teorias psicológicas e pedagógicas. Atualmente é adotada em várias instituições do Brasil e de outros países. Preocupações atuais. 50% da população tem ou terá algum tipo de transtorno psicológico. Fonte: Universidade de Michigan. A depressão será a doença mais comum do mundo em 2020. Fonte: OMS. 30% dos jovens norte-americanos não se tornam produtivos, pois não se sentem bem consigo mesmos. No Brasil, esse índice é ainda maior. Fonte: Revista Veja. Os 4 principais objetivos do programa: estimular o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência humana, como a reflexão antes da conduta, a empatia nas relações sociais, a interpretação de comportamentos, a formação da personalidade, o gerenciamento de pensamentos, a proteção emocional, a capacidade de superação de perdas e frustrações, entre outros. Estimular o desenvolvimento da maturidade intelectual e emocional, como o treinamento do caráter, a tolerância, a disciplina, a liderança, o contentamento, a estabilidade, a flexibilidade, a introspecção, a longanimidade, a determinação, a benevolência, a autoconfiança, entre outros.
promover o desenvolvimento das relações interpessoais como a ética e a honestidade nas relações sociais, a atitude de contribuir sem esperar contrapartida, a empatia como compreensão do comportamento alheio, o debate de diferentes ideias, o diálogo presencial, a resolução de conflitos de forma amistosa, o trabalho em equipe. Fornecer ferramentas para a saúde emocional e assim prevenir as fobias, a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, os transtornos psicológicos, a agressividade e o uso de drogas. www.programaei.com.br Soletrando www.programaei.com.br contato@programaei.com.br Portal Inteligência. O Portal Inteligência objetiva transmitir cursos na modalidade EAD, entre parênteses, ensino à distância, para todos os interessados em absorver o conhecimento de especialistas nas mais diversas áreas. Atualmente, oferece cursos sobre o funcionamento da mente, os 7 hábitos dos professores brilhantes e os 7 hábitos dos pais brilhantes. Com o Dr. Augusto Cury, em breve, haverá cursos com outros autores. Os cursos são feitos pela internet, com aulas gravadas e textos programados, no horário que o aluno desejar. Para mais informações, acesse www.portalinteligencia.com.br. Soletrando www.portalinteligencia.com.br. Master Internacional USA Psicologia Multifocal. Excelência na formação de gestores e educadores. A Florida Christian University dos Estados Unidos oferece mestrado em Psicologia Multifocal, entre parênteses, teoria desenvolvida pelo autor desta obra, nas áreas de educação e administração. O curso será realizado em português, em breve em outras línguas, na modalidade EAD, via internet, com aulas ministradas por professores capacitados. Serão estudadas as teorias da inteligência, o processo de construção de pensamentos, o eu como gestor psíquico, a escola de inteligência aplicada na educação, programa de qualidade de vida, os papéis conscientes e inconscientes da memória, os códigos da inteligência e diversas outras disciplinas. Qualquer pessoa formada em curso superior pode se inscrever, seja para crescimento profissional ou pessoal. Para mais informações, acesse www.psicologiamultifocal.com.br, soletrando www.psicologiamultifocal.com.br.